Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar, mais uma vez te peço licença, mas te aviso, a causa é nobre, vamos falar sobre mais algum assunto relacionado à sua saúde ou à saúde de quem você ama. Por que não falar sobre a saúde dos nossos olhos? Já parou para pensar, gente, a importância que a nossa visão tem no nosso dia a dia? Obviamente, olha aqui o nosso olhinho chegando para ilustrar e te contar a importância da gente bater esse papo hoje. Afinal de contas, gente, o nosso olho, né, a saúde dos nossos olhos, ela é tão importante ao longo da nossa vida. A gente não nasce enxergando tudo. Essa visão ela é desenvolvida ao longo do nosso crescimento. Quais são os exames necessários para nos auxiliar, para nos contar como é que anda a saúde dos nossos olhos? Quando foi a última vez que você foi ao oftalmologista, que você fez ali os seus exames preventivos? Eu tenho certeza que muitas pessoas só recorrem a isso quando sentem ali alguma dificuldade para enxergar. E a gente vai falar então sobre os desafios ao longo do nosso envelhecimento, principalmente aí nessa era das telas. Afinal de contas, elas têm tido sim um impacto bastante relevante na nossa saúde ocular. Existe uma previsão, gente, da Organização Mundial da Saúde que pontua que até 2050, parece que está longe, mas está logo aí, cerca de metade da população mundial pode vir a desenvolver miopia. E essa questão, gente, é bastante relevante. Como se prevenir? O que a gente pode fazer em prol, buscando, é claro, a saúde dos nossos olhos? Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta seja importante e relevante? Estamos em transmissão ao vivo. Só compartilhar o nosso link de transmissão ou através do nosso site, hittv.com.br, ou através do nosso aplicativo Hit Play. Te lembro, caso você ainda não tenha baixado o nosso aplicativo, não perca a oportunidade de ter a Hit TV na palma da sua mão para você assistir aos seus programas favoritos no seu tempo e também do seu jeitinho. Te convido, é claro, a você participar aqui dessa consulta, foi marcada para você. Tira a sua dúvida, traz o seu relato, DDD 11 3226 1112. Você já utiliza algum recurso para enxergar melhor? Já passa por alguma dificuldade? Compartilha com a gente e também receba a orientação que você precisa. Às vezes você quer adaptar o seu estilo ou quer, de repente, adaptar o recurso que você utiliza para ter ali mais dinamismo no seu dia a dia. Compartilha com a gente que a gente vai trazer a orientação que você precisa. Também te convido, é claro, a você participar de uma enquete que está te aguardando aonde? Lá no nosso Instagram. @consulta ao doutor Hit TV. Diretor João Capellini, bom dia para você. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber de você, porque nessa era das telas, vivemos esta realidade, não é verdade? Os óculos, será que eles ainda devem servir apenas para enxergar? É uma provocação que a gente está trazendo aqui nessa manhã. Sim, óculos têm que corrigir a visão e ponto, nada além disso. Não, também deveriam ali proteger os nossos olhos dos hábitos de vida, da nossa vida moderna. Ou deveriam ter inteligência artificial e funcionar como um verdadeiro assistente pessoal. Clica lá na alternativa que a gente vai falar também sobre isso. Antes de mais nada, deixa eu te apresentar quem já está aqui com a gente, pronto para compartilhar não só o conhecimento dele, como também para trazer a orientação que você precisa na tela. É ele sim, gente, Arthur Godoy, optometrista, com 30 anos de experiência na área óptica, construiu uma trajetória marcada pelo conhecimento técnico e pela busca constante por atualização. Seu diferencial está no vasto conhecimento do segmento e na experiência prática, permitindo compreender diferentes necessidades visuais e oferecer as orientações personalizadas que a gente tanto precisa. Arthur, seja mais uma vez obrigado. Bem-vindo. Bom dia. Bom dia, a gente que agradece. Quero começar te perguntando com relação à sua história, né? São 30 anos, 3 décadas aí de história. Sim. Quando você começou, o óculos era de fato uma questão para enxergar e a gente tem vivido aí uma grande revolução tecnológica, vamos dizer assim? É verdade. Eu posso dizer para você, e me passa pela memória, porque eu digo que nasci dentro de uma ótica. E sabemos que usar os óculos era um tabu. Era um tabu, porque era vergonhoso, quatro olhos, o bullying. E isso, graças a Deus, estamos em 2026, estamos no futuro. Eu penso que a gente vive no futuro hoje. E os óculos com muitos modelos, cores, cada um para um tipo de rosto. A indústria ótica investiu nisso, né, Dani? Tanto a indústria de ótica, óculos
para solar, para esportes, como os óculos para auxílio óptico para crianças, para adultos. Sempre focando na correção, na prevenção e manter a saúde. Exatamente, associando, né? Eu digo que é uma sinergia. A indústria óptica, as armações associado aos recursos ópticos, que são as lentes oftálmicas. Porque, afinal de contas, nós não temos só lentes fininhas, né, Dani? Então, quando a gente fala de uma lente mais fina, com grau mais fino, tudo bem. Mas e quando falamos de altas miopias, altas hipermetropias? Então, é necessário que a indústria óptica ande de mãos dadas com a parte oftálmica de lentes, de confecção de lentes, para ter o melhor auxílio óptico aonde? No rosto, né? Cuidando das ametropias, como é a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e, mais para frente, na idade quaternária, a presbiopia, que é a famosa vista cansada, né? Olha, e quantas coisas podem vir a nos acometer ao longo aí da nossa jornada e da nossa trajetória. E o Arthur Godoy, gente, ele propôs a gente bater esse papo sobre a importância da gente cuidar da nossa visão desde os primeiros minutos ali do nascimento. Já parou para pensar na importância do teste do olhinho? Que teste é esse, Arthur? E quando, o que ele mede? Ao que ele se destina? Muito bem, importantíssimo falarmos sobre esse teste. Porque quando a criança nasce, ouve-se falar muito do teste do pezinho, né? Mais divulgado há tantos anos. Mas também existe o teste do olhinho. Então, é um teste muito simples e logo que a criança nasce, o médico que está ali naquele momento, ele usa este aparelho aqui, que é um oftalmoscópio, que ele emite uma luz, ele tem lentes especiais aqui, e que num ambiente um pouquinho mais escuro, ele já consegue visualizar por intermédio da pupila, do olhinho da criança, de ambos os olhos, se passa a luz. Olha ali, a gente tem imagens que vão ajudar a ilustrar e a gente entender o que é visto, de que forma que é visto. Vou pedir para o nosso diretor colocar agora na tela. Então, a gente tem ali o lado normal e o lado diferenciado. Explica para a gente o que essa imagem nos traz, para a gente conseguir identificar o que é avaliado, Arthur. Perfeito. Aqui no teste do olhinho, nós observamos, né, uma pupila bem dilatada da criança, né? E que quando, no teste do olhinho, observamos... Utiliza algum tipo de colírio? Não há necessidade. Nesse momento, não, tá bem? Nesse caso, quando observamos o fundo do olho, que ele é alaranjado, é a cor da retina, temos aqui para... O que nós vimos ali? Um olhinho mais vermelho? Então, quer dizer que quando eu emitir luz por intermédio desse aparelho, ali naquele primeiro ambiente, primeiro momento de vida da criança, e eu percebo que a luz vai até o fundo do olho e cria um efeito de reflexão, de espelho, a minha luz vai e volta. Lembra das câmeras fotográficas que antigamente captavam o olho vermelho? É porque a luz foi do flash e voltou. Então, de fato, mostra que existe transparência nesse olhinho. Perfeito. E quando não, nós vimos ali um caso de um olho mais opaco. Isso pode ser uma catarata congênita, isso pode ser um glaucoma congênito, isso pode ser um retinoblastoma. E que é nesse momento que... É importante intervir. É importante, Dani, porque o sistema olho, ele vai crescer ainda. O olho, o globo ocular, eles são vários tecidos, é uma composição de vários tecidos e lentes naturais. Então, se a luz não percorrer corretamente esse eixo óptico até a retina, o olho acaba também não se desenvolvendo e a gente acaba tendo um problema oculomotor, que é a desenvoltura de todo esse órgão, né? Então, a importância do teste do olhinho. E assim, preciso pedir isso no hospital? Não, isso já é feito. Já é feito? Isso já é feito, tal como obrigatoriamente o teste do pezinho. E aí, por exemplo, ao longo do desenvolvimento do bebê, quem já acompanhou, né, esses primeiros dias, a gente consegue identificar que é um olhar muito vago, né? Sim. Praticamente, né, o bebê ele demora um tempinho para conseguir focar, observar, parar para analisar o ambiente ao redor dele, né? Explorar, de fato, com a visão, aquilo que ele começa, de fato, a enxergar. Como que acontece esse desenvolvimento, Arthur? Muito bem colocado, Dani. Então, como eu disse, para a desenvoltura oculomotor, eu preciso que o externo seja levado para o interno e que esse olho tenha saúde. E a saúde dele é num todo, desde que as lentes estejam adequadas. Então, quando eu falo de lente, a primeira estrutura é lágrima, córnea, o humor aquoso, que é a água,
cristalino. Toda essa composição humor ali do vítreo. nosso olho. Então, é necessário que haja uma harmonia. E a luz chega até a retina e quando chegou na retina, ele toca a retina e leva até o córtex visual. E isso tendo uma harmonia das duas vias ópticas, que é o olho direito e o olho esquerdo, que cria o 3D humano. Feito isso, você colocou muito bem, qual é a importância de tudo isso funcionar corretamente? Então, quando a luz adentra os olhos e faz todo esse percurso e vai até o cérebro, como eu disse, o olho ele é sensório-motor. A parte sensorial, luz, quando encosta na retina e por efeito eletroquímico vai até o cérebro manda comando de músculo. Vou te dar um exemplo, Dani. Você vai atravessar a rua. A gente olha para os lados, não é? Sim. Tá bem? Olhos atentos, né? Importantíssimo. Tá? E os olhos têm movimento, não é isso? Aí eu vou atravessar a rua, mas de repente surge um carro. De repente. Tá. Então, essa mensagem, ela tem que percorrer os nossos olhos, vai até o cérebro, e o cérebro vai mandar um comando de motor dizendo ou você corre, ou você volta. Então, é tempo real isso. Mas para que isso funcione, eu preciso que os olhos tenham a sua saúde em plenitude. Tá. Né? Então, por exemplo, vamos citar uma criança ou um indivíduo com baixa visão. Ele já tem dificuldade de detectar. Ele tem a mesma atitude que aquele que enxerga bem? Não, ele perde. Então, a importância de sempre avaliarmos desde o início. Início quando? Qual seria assim, o melhor momento? 6 meses, podemos dizer? Eu acredito que os pais devam sempre fazer uma análise familiar de gene. Né? Então, por exemplo, pai ou mãe ou avós, se tem um histórico de glaucoma ou de estrabismo, porque vem junto. Tá. De 6 em 6 meses ou no primeiro ano, isso é importante. E sempre observar, porque você citou algo muito importante, é muito comum que quando a criança, nos seus primeiros meses, a cognição ainda dos olhos não são perfeitas. É muito comum que às vezes você vê um olhinho se perdendo e tal, mas ele vai se ajustar. Será que tem algum problema? Exato. Né? É muito comum isso nos olhos, ou às vezes quando a criança está crescendo, a fala é um pouco presa, mas isso vai entrar. Então, assim, voltando aos olhos, o olho crescendo com saúde, nós vamos ter tônus muscular, que são os músculos extrínsecos, tá? Então, nós vamos ter esse olho ofertando essa parte muscular funcionando perfeitamente, e isso posiciona, então, no decorrer do tempo, dos meses e dos primeiros anos, logo esse olhinho da criança também está desenvolvendo, está crescendo, e ele vai tomando posicionamento. Por isso a importância que eu sempre falo, o óculo motor, né? O óculo motor, ele leva a imagem, velocidade, qualidade e posicionamento dessa via óptica, né? E isso é muito importante, inclusive, de ser observado logo nos primeiros meses de vida. Afinal de contas, por exemplo, o estrabismo, ele pode, ou melhor, ele deve ser ajustado nessa janela de oportunidade que se chama, certo? Momento da plasticidade, exatamente, né? Então, pode ser feito por intermédio de tratamentos de ortótica, né? Auxílio óptico, terapia visual, que o momento da plasticidade é o aprendizado do corpo humano, né? Tanto de conhecimento da criança ser letrada e começar a andar. Então, se tratando dos olhos, quando você percebe um estrabismo, dependendo da situação do estrabismo, a gente consegue, por intermédio de auxílios ópticos ou o próprio tampão, fazendo exercícios para tonificar esse músculo. Quando não, aí é cirúrgico. Perfeito. Né? Mas por que a importância disso, Dani? O estrabismo, você tocou num ponto muito importante. Se eu não corrijo esse estrabismo, primeiro que essa criança começa a ter uma diplopia, que são 2 imagens. Olha só, gente. Tá? E o que acontece? O cérebro começa a suprimir um dos olhos. Então, a importância de eu sempre ofertar correção visual para ambos os olhos. Então, vamos entender, eu preciso de 2 imagens retinianas, sempre, da melhor qualidade.
Por mais que tenha estrabismo, então vamos tentar fazer terapia visual para que eu consiga ofertar o máximo de paralelo dos olhos, né? Porque a nossa anatomia é assim, olhos paralelos para longe, fito no horizonte, quando eu olho para perto, converge em sentido nasal. E depois ele diverge voltando para o longe. Agora, quando um dos olhos ele tem aforia ou estrabismo, eu acabo tendo duas imagens. E isso compromete também a ponto de o cérebro querer sempre o olho melhor e suprimir o não dominante nesse caso, né? Porque o nosso corpo ele é muito esperto, né? Ele vai tentando se ajustar e melhorar a condição, mas não necessariamente signifique estar na melhor rota. Por isso que é importante, gente, então, realizar essa primeira ida ao oftalmo, né? A alguém especializado entre os 6 primeiros meses de vida e um aninho de idade. Vou aproveitar para te receber aqui no nosso bate-papo, interação com a nossa audiência na tela. Quem participa é a Maria, seja muito bem-vinda, viu, Maria? Meu marido está com um carocinho bem pequeno, dolorido e que coça na região dos cílios da pálpebra inferior, bem no meio do olho e não no canto. O que pode ser e quando é necessário procurar ajuda? E aí, Arthur, que a gente pode trazer de orientação para Maria? Possivelmente ela está retratando um terçol, né? Um calásio. Tá. E isso é inflamatório, né? Então, a gente usa recurso paliativo de fazer compressa com água morna e asepsia. Hoje é saúde em foco dos olhos. Eu ia falar sobre isso e ela já trouxe... Que bacana! A importância, Dani, de sempre ofertarmos asepsia ao redor dos olhos. Os homens, tá? Porque essa região nós temos muita gordura, glândulas sebáceas. É importante limpar, por exemplo, na hora do banho, a gente pode usar o recurso do shampoo, aquele de criança, sabe? É importante diluir, porque já ouvi dizer, por exemplo, que ele ainda assim seria forte, né, para a região dos olhos, que poderia diluir para evitar qualquer complicação, mas pode ser um mito, gente. Mas a gente pode pensar assim, por que eu ensino da seguinte forma, ó, põe pouquinho. Tá. Então, a partir do momento que no banho, com água morna, geralmente, do banho, você põe pouquinho, faz a espuminha, e você lava sempre voltado para a têmpora, tá? Essa região de pelos, né? Da órbita aqui, do bléfaro. Isso se tratando do paliativo, que é um shampoo de criança, né? A gente fala de no tears, né? Que faz não chorar. Mas existe também produtos específicos para asepsia dessa região. Existe, tá bom? Pode me chamar no Instagram. Que aí é mais o caso de quem costuma sofrer, né? Ter uma repetição desse quadro, certo? Sim, mas eu vou adiante, Dani. Por exemplo, você usa maquiagem? Pouquíssimo, gente, quase nada. Então, é assim... Olha, você usa maquiagem e eu sei que você também usa lente de contato. Exatamente. Olha a mistura perigosíssima que eu faço todos os dias. O mal da amizade, né, Dani? Eu sei das coisas, né? Então, eu sempre digo que a asepsia nunca é demais, né? Não é toque, não é nada disso, mas a asepsia ao redor dos olhos é sempre importante para as mulheres que usam maquiagem, principalmente antes de dormir, remover a maquiagem, porque senão tampa os poros e isso pode trazer um problema de inflamação. Então, para fazer minha consulta também, viu, gente? Qual que é a orientação, então, em termos de passo a passo para cuidar da saúde ocular, já que, uma vez, né, eu utilizo todos esses recursos? Eu acho que, assim, se tratando de asepsia, sempre usar o recurso ou de um produto próprio, que você pode procurar um especialista para te dar os nomes dos fabricantes, o shampoo Johnson & Johnson e algo que complementa... e é muito importante. E cada dia mais isso vem se demonstrado no dia a dia do ser humano. Olho seco, Dani. Então, assim, nós estamos falando da saúde, de asepsia e como ofertar saúde nesse sentido. Então, primeiro, a gente falou de asepsia, né? Para evitar a higiene, a limpeza. A higiene. Então, por exemplo, você usa lente de contato, você usa maquiagem. E na enquete aqui, o terçol, então, é uma inflamação. Se não voltar, né? Se não desinchar, aí procurar um médico oftalmo para que seja feito talvez um procedimento cirúrgico, também porque ele encapsula, tá? Entendi. E se tratando do olho seco, que é uma síndrome que tem acometido quase todo mundo, Dani. Eu sempre falo nas pautas, principalmente nessa época de outono e inverno. Outono e inverno é o que mais acomete os nossos olhos, porque a nossa lágrima, que é uma das primeiras estruturas, ela evapora muito mais rápido. E a gente demora para perceber
que está com o olho seco, né? E aí, quando percebe, temos o ardor, a coceira. Já são sintomas, Já né? são sintomas. O vermelhidão, né? Então, chega no final do dia, nossa, minha visão parece que está cansada, meus olhos cansados, sinto ele seco, sensação de olho arenoso. O tecido, lembra que eu falei que o olho é formado por vários tecidos? O tecido conjuntivo, que é o primeiro que ele protege a esclera, que é a parte branca, então também ela é acometida. É um tecido bem molinho, Dani. Então, ele, quando é acometido por alguma maneira, ele pode gerar conjuntivites. Então, eu oriento para a saúde dos olhos. Vivemos numa cidade com muita poluição, desmatamento, pouca chuva nessa época, ar-condicionado, uso de tela excessivo. Quer mais? Não, acho que só por esses tópicos aqui a gente já está mais do que convencido da importância de utilizar um bom lubrificante ocular. Exatamente. Então, o que acontece? Nós piscamos pouco. Tá. O piscar, ele é voluntário e involuntário. Então, por exemplo, se eu falar assim, Dani, pisca, piscou, voluntário. E existe o involuntário, que a gente pisca naturalmente. Mas como o excesso de tela hoje, a gente fica com o olho fito ali, então esquece de piscar. Então, técnicas, né? Vamos piscar mais. Eu brinco que assim... Olha que é a primeira dica, então. Vamos supor que você está lá... Vamos piscar mais, Imagina gente. aquela pessoa que está numa baia cheia de colaboradores, de amigos, tá? Mas ele pegou essa dica, né? Aí ele percebeu que o olho dele está seco, ele começa a fazer assim, Dani, ó, igual eu estou ensinando, né? Você faz assim umas 10 vezes. Tá. Ó, mexendo a bochecha, inclusive, assim. Você já nota que o seu olho começa a irrigar. Vamos achar que ele está maluco, né? Mas fala assim, não, eu estou lubrificando os meus olhos. É uma técnica. Para garantir a saúde dos meus olhos. É muito importante, né? Fazer isso, principalmente para quem está ali trabalhando diante você de um tem sua lágrima. computador. Então, é necessário. Cada piscar, nós temos uma troca do filme lacrimal. Existe também... É o meu caso, Dani. Eu tenho problema de qualidade da lágrima. Tá. Herdei isso do meu pai. Então, minha lágrima, Explica um pouco mais sobre isso. Ela é mais gordurosa. Tá. Então, assim, a lágrima, ela tem várias estruturas, né? Então, assim, é necessário que ela faça a nutrição da córnea, da esclera, da conjuntiva. Ela é a parte graxosa, porque imagina, a pálpebra superior, ela é maior. Cada piscada, se não tivesse essa lubrificação, iria arranhar, né? E quem tem olho seco até percebe isso, tá? Então, a manutenção ou o uso do auxílio de lágrima é uma lágrima artificial. Existe também lágrima do próprio sangue, sabia? Não. Existe uma empresa aqui, estive com a CEO dessa empresa esses dias, uma médica oftalmo, e ele é um soro que ele é... Você faz a partir do seu próprio sangue. E olha que bacana, né? Porque aí a chance de ter qualquer efeito colateral é muito menor. Exatamente. Afinal de contas, é o seu produto porque aqui biológico. são polímeros, né? E ali ele é natural. Então, são metodologias. Mas o mais fácil, você procure um bom lubrificante ocular. Não me... É sério o que eu estou falando. Não me compre os baratinhos. Porque os baratinhos não têm eficácia. Né? Então, procure um... Vai pagar 2 vezes, dica, né? Tá bom? Ticket acima de R$50 já compra um bom. Tá bom. Tá bem? Perfeito. Vamos de mais interação com a nossa audiência na tela. Vamos ver quem participa, é a Rose, diretamente do Rio de Janeiro. Tenho 65 anos e notei que meu olho esquerdo não está normal. Quando tampo o direito, só enxergo vultos. À noite, quando olho para as estrelas, vejo uma luz como se fossem ali faíscas. Fui ao oftalmologista e ele disse que só resolve com cirurgia, mas tenho medo de fazer e ficar cega. O que devo fazer? E aí, Arthur? Eu acho que o caso dela tem que investigar mais, Dani. Tá. Tem que fazer mais exames, investigar o porquê. Porque Essa questão do vulto. Porque primeiro assim, o que acontece? O vulto, ele geralmente é percebido nos olhos porque na nossa retina nós temos as células que cuidam do dia e as células que cuidam da noite. São os cones e bastonetes. Então, por que nós enxergamos mais vultos à noite? Porque mudou a sistemática do olho. Mas primeiro, pelo que entendi ali, um olho dela é melhor e o segundo é acometido de uma visão, de uma acuidade visual menor. Tá. Ela foi ao oftalmo e falou que tem que fazer cirurgia. Então, precisa entender o que está acontecendo ali. Se é um problema de fundo de olho, se é um problema de catarata, se é um problema no vítreo, se é um problema de grau. Tá. Ela falou que vê... vulto e faíscas, né? Vultos e faíscas.
pesquisar se não tem um descolamento de retina, também nesses exames. Quais são os exames importantes? Fundo de olho, Tá. um dos principais. Olha ali, Rose, vamos anotar. Pressão dos olhos, Tá. né? Por conta da doença glaucoma. Então, são exames principais. Né? Os outros são mais investigativos quando detectado alguma patologia. Né? Mas exame de refração, exame de teste de lágrima, a tonometria, que é a pressão dos olhos, e fundo de olho são os principais. São os principais para fechar Exatamente. esse diagnóstico. Imagino que você Que já são deva cuidados ter feito. primários. Exato. Né? Primários. Imagino que você deva ter feito uma vez que você chegou aí a esse diagnóstico de precisar passar pelo procedimento cirúrgico. E sempre vale, é claro, uma segunda avaliação, uma segunda opinião. Pega ali os seus exames e bate na porta de um outro médico para entender. E com relação ao receio, a gente sempre tem, né? Afinal de contas, é uma das nossas funções principais que os nossos olhos entregam para a gente ao longo do dia, mas pode te devolver, inclusive, a qualidade de vida que você deva ter perdido aí já faz um tempo, né, Arthur? Muito bem colocado. A qualidade de vida. Então, veja bem, nós estamos falando de saúde, como cuidar. Para quê? Para ter qualidade de vida. Então, a criança Às vezes que a gente não vai enxerga... perdendo aos poucos e nem percebe, Não né? percebe. Aqui no momento você falou assim que o olho ou o corpo ele se adapta ao que a gente entrega para ele. Dani, como é incrível, o olho se adapta até a maneiras erradas, a óculos errado. Você acredita? Ah, mas a pessoa não perceberia? Algumas sim, outras não, porque o olho faz ajuste. Uma dor de cabeça, uma tontura, mas aos poucos a gente se adapta. Existe o sintomático e o assintomático. Então, naquele que é assintomático... Então, assim, é um perigo isso. Então, sempre atualizando, pesquisando. E é muito incrível que você também tocou nesse assunto, que tem pessoas que não enxergam corretamente, mas ela não detecta. Isso acontece muito com crianças. E que quando os pais detectam, eles se sentem culpados. É mais na fase da aprendizagem, né? Que é mais fácil de identificar. Existem sinais que as crianças podem estar passando e os pais não podem estar entendendo? Por exemplo, nossos cadernos, né? Então a gente vai escrever. Então quando você percebe que a criança começou a se perder na linha, é um sinal. Tá. Percebe? Notas baixas, outro sinal. Coçar os olhos, Coçar os olhos, outro sinal. Muito próximo da televisão, sinal. Dor de cabeça, sinal. Olha aí, papais e mamães, né? Orientações aqui do Arthur Godoy. Eu acho que os sinais, ele demonstra muito pra gente. E como eu vinha dizendo, os pais às vezes detectam um pouco tarde, vamos dizer assim, eles se sentem culpados e ficam, entre aspas, no momento de luto. E aí tem os que ficam no momento de luto, falando assim, ai meu Deus, como é que eu não vi isso e tal, e não tomam atitude. Tem que sair desse luto, nesse sentido, e tem que tomar a iniciativa de procurar um especialista e, se necessário for, aplicar o auxílio óptico, como os óculos, por exemplo, que é mais comum nas crianças, né? Ou mesmo o tratamento ortótico do estrabismo, por exemplo, né? Bem, então, assim, o meu filho tem... Vamos cuidar, porque a gente vai trazer uma qualidade de vida para ele, para o futuro. Né? Exatamente, gente. E vamos começar então a falar um pouquinho sobre os erros de refração, as condições que podem vir a nos acometer. Sim. Existe ali uma previsão que até 2025 metade da população mundial venha a sofrer, gente, com a miopia. O que é a miopia e o que ela pode também ter a ver com esse excesso do uso de telas. A gente vai pedir, é claro, para a nossa produção colocar a imagem, para o Arthur explicar para a gente conseguir identificar de que forma que essa imagem se forma de um jeito que não deveria. Muito bem. Então vamos lá. É assustador. É assustador a pandemia, a epidemia pós-pandemia da miopia, né? Parece que até trava a língua, né? Então o que acontece? Aqui nós vemos na imagem um olho com sua estrutura e a luz ali, nós vemos a imagem de uma tela, de uma vela, né? Ela sendo projetada de fato no fundo do olho corretamente. Então, quando esse olho, esse globo ocular, ele tem um tamanho correto, Dani, ele cresce na sua desenvoltura, ele alcança um tamanho correto, ele é emétrope, ou seja, ele não precisa de grau. Tá? Ele funciona perfeitamente. Só que quando, se tratando da miopia, a miopia já é diferente. Esse globo ocular, ele cresceu um pouco mais. Ele é maior no sentido antero-posterior, tá?
Então, nós notamos ali que a imagem fica dentro dos olhos perdida. Então, ela não alcançou a retina. E se ela não alcançou a retina, como eu disse, nossos olhos, ele é sensório motor. Ele precisa tocar. Quer ver? Levanta a mão aqui um pouquinho, Dani. Eu toquei em você? Não. E agora? Sim. Isso. Então, a imagem foi até a mensagem foi até o cérebro. Não é diferente nos olhos. A imagem precisa percorrer os olhos, tocar na retina e aí vai para o cérebro. Então, por que o míope não enxerga? De longe, De certo? longe, porque a imagem ficou perdida dentro do globo ocular, então ela não alcançou. O globo ocular ele é maior no sentido anteroposterior, ele é mais comprido, retina mais fina, a imagem fica perdida aqui, ele não enxerga. Então, quando vem para cá, então aí a gente usa o auxílio de uma lente oftálmica, uma lente de contato, uma lente negativa para poder neutralizar o excesso de grau positivo que tem dentro desse olho. Ele cresceu muito. E as lentes naturais do olho, elas são lentes positivas. Se ele cresce muito, eu tenho um efeito positivo maior. Eu tenho que negativar isso, eu criar uma inércia. Tá. Olha só, gente, o funcionamento, tudo que existe por trás dessa questão. O Consulta Doutor vai para um rápido intervalo. Se eu fosse você, aproveitava os próximos minutinhos para interagir com a gente. 0 Operadora 11 3226 1112. Estamos aguardando, é claro, pela sua participação. Consulta Doutor volta já já. Consulta Doutor está de volta, seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo. Para você que chegou agora neste exato momento, estamos tratando da saúde dos seus olhos, sim, um bate-papo muito importante, falando sobre todos os cuidados, o primeiro exame, o exame do olhinho que precisa ser feito assim que nasce o bebê. E a gente está falando, é claro, sobre recursos e formas de prevenir as tão temidas, porém presentes, condições que podem acometer os nossos olhos, os erros de refração. Vem com a gente para esse bate-papo, encaminha a sua dúvida ou seu relato DDD 11 3226 1112. Lembrou de alguém que precisa desse tipo de consulta? Encaminhe o nosso link. Estamos em transmissão ao vivo ou através do nosso site hittv.com.br ou através do nosso aplicativo Hit Play. Também gostaria de te convidar a participar de uma enquete que está aguardando por você no nosso Instagram, @consulta-ao-doutor-HitTV. Corre lá nos nossos stories. O diretor João Capellini vai mostrar que enquete é essa, o que a gente quer saber de você. Na era das telas, que é essa era que temos vivido, né? Elas chegaram para fazer parte do nosso dia a dia. Os óculos ainda devem servir apenas para enxergar? Sim, óculos têm que corrigir a visão e ponto. Não, também deveriam ali proteger os nossos olhos dos hábitos dessa vida moderna. Ou deveriam ter inteligência artificial e funcionar como um verdadeiro assistente pessoal. Queremos a sua verdade e nada além dela. Antes de mais nada, deixa eu te apresentar Arthur Godoy aqui com a gente mais uma vez. Aproveito para te agradecer. Ele é consultor óptico, optometrista, contatólogo e lunetier. São diversas denominações para mostrar a importância de todos os cuidados que a gente pode e deve ter com os nossos olhos. Bem. Vamos para o intervalo falando um pouquinho sobre miopia. Vamos aprender o que é a hipermetropia. Explica para a gente, Arthur. Vamos lá, Dani. A hipermetropia, contrário da miopia. Então, por exemplo, a miopia, eu disse para vocês que o olho de frente, no sentido anteroposterior, o míope tem um olho maior, tá? No seu eixo axial. Já o hipermétrope, ele tem um olho menor. Mais curtinho. Ele é menor, ele não alcançou um tamanho adequado. Então, o que acontece? A gente projeta ali uma ideia de que é como se a imagem estivesse projetada fora do olho. Tá. Essa imagem fura o olho e vai lá para trás? Não. É uma projeção de como a imagem fica. Então, é como se ela passasse ou ela ficasse espremida lá na retina, numa condição. E eu tenho que trazer essa imagem para dentro do olho. Lembra que o míope fica perdido dentro do olho? Sim. O hipermétrope fica perdido fora do olho. Então, enquanto que no míope eu tenho que levar essa mensagem até a retina, a imagem, né? Mensagem que eu digo, a imagem eu levo até a retina, o hipermétrope eu trago até a retina. Então, metodologias de lentes diferentes. Enquanto que uma lente empurra a imagem, a outra fecha no sentido de closed, né? A gente põe mais potência óptica e traz essa imagem até a retina. Para quem sofre com essa condição, é aquela famosa dificuldade para enxergar de perto.
Isso, ele acomete o hipermétrope, geralmente ele já é acometido da visão de perto, mas dependendo do grau da hipermetropia, também acomete o longe dele. Mas a gente acaba classificando mais como o míope para longe, o hipermétrope com uma dificuldade mais para perto, né? E a famosa vista cansada? A vista cansada, muito bem. Você não chegou, né, Dani? Não, eu tô longe ainda, gente, imagina. Bom, a vista cansada. A vista cansada é assim. O nome que se dá é a presbiopia. Então, próximo da idade quaternária, o cristalino, que é uma das lentes mais importantes aqui do nosso globo ocular, ela está atrás da nossa íris e atrás de uma região de água que chama humor aquoso. Então, o cristalino, ele está aqui, Dani, ó. Tá? Tá aqui assim, deixa eu... Isso, mais aqui ao meio, aqui assim, ó. O cristalino, ela é uma lente que tem essa posição. E ela tem um ato de acomodação. Então, quando eu olho para longe, ela fica nesse sentido aqui, assim, biconvexo, e ele cria o poder óptico de longe. Quando eu olho para perto, ela cria um poder óptico maior, ela faz esse efeito aqui, então ela traz o zoom, por isso que eu enxergo para perto. Com os anos, essa lente ela começa a enrijecer em seu núcleo, os músculos ciliares que faz o ato de acomodação também não conseguem fazer com que ela se acomode para trazer o zoom óptico, e a gente perde a visão de perto. Presbiopia, vista cansada. Então, por isso que nessa idade, nesse momento, em torno dos 40 necessário anos, de um óculos para perto, ou mesmo lentes multifocais. Entendi. Existem caminhos, gente. Vamos aproveitar, é claro, para te receber aqui no nosso bate-papo, interação com a nossa audiência na tela. Gilberto Almeida, seja mais uma vez bem-vindo, Gilberto. Bom dia para você, parabéns por mais uma pauta importante. A gente que agradece você aí mais um dia na parceria aqui, ligadinho no Consulta ao Doutor. Eu gostaria de saber quais doenças oculares podem não apresentar sintomas no início e causar perda de visão. O glaucoma, por exemplo, é uma doença quieta. Né? Assintomática. Assintomática. Por isso a importância. Exato. Percebe isso, Dani? A nossa insistência. Né? Então, o seu programa, ele é uma janela para isso, para aculturarmos a nossa população. É importante sempre investigar. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Vai. Ah, mas se eu for lá, vai achar. Né? Quem procura acha. Eu acho que é importante, quanto antes, melhor. Se há, tem como tratar. E tem essa questão, né, Gilberto? Eu tenho a impressão de que, principalmente quando a gente fala da saúde dos nossos olhos, a gente só costuma buscar ajuda quando a gente sente, de fato, alguma dificuldade para enxergar, alguma questão, alguma infecção, enfim. Quando, na verdade, a gente deveria ir ao menos uma vez ao ano, certo? E principalmente a ele, homem. Só um pouquinho, Dani. Principalmente porque o homem, ele, diferente da mulher, ele só vai quando dói. Ou quando perde. Né? Eu acho que a mulher, ela se cuida muito mais já desde essa questão da menina, prevenção, né? Tudo isso, né? Então, de maneira diferente. Então, eu convido os homens, é um convite masculino que é importante. Muito bacana. É importante, eu acho isso. Então, vamos aí, Gilberto, já marcar a sua consulta, fazer os exames bonitinhos, fazer aquele check-up. Fazer um check-up, sempre. Sempre. Né? Muito obrigada, Gilberto, pela sua participação. Vamos de mais interação com a nossa audiência na tela. Quem participa agora, Wagner Chagas, do Rio de Janeiro, mais um carioca. Tem dias em que acordo com os olhos muito vermelhos e ardendo. Faço a higiene com shampoo infantil e lavo sempre. O que pode estar causando isso? Seria, de repente, essa lágrima, né? Sim. Que você estava comentando anteriormente? Eu levaria em conta a idade dele, local de trabalho. Ele diz que sempre acorda e já acometido do olho seco, né? Então, pode ser fisiológico. Como eu disse, o meu pai tinha olho seco, eu tenho olho seco. Né? Então, observar isso, fazer pesquisa, mas, como eu disse, o auxílio da lágrima artificial eu acredito que já vai ajudar bastante aí. Né? Porque ele disse que faz asepsia. Sim. Muito bom. E trouxe até essa questão do shampoo que é neutro, shampoo infantil. Perfeito. Então, eu acho que está faltando só a questão de ganhar o hábito de usar um lubrificante ocular.
Perfeito, Tá Wagner. bem? Então, e aí levando aí essa consideração que você trouxe para a gente, não opte necessariamente pelo mais barato, mas sim por aquele que pode vir a te atender. Muito obrigada, viu, pela sua interação. E o importante é a gente saber, né, que apesar de todas essas condições, os famosos erros de refração, temos muitos recursos. Traz para a gente a orientação de como escolher, né? Qual é a lente adequada? As pessoas ficam na dúvida. Eu adoro usar lente de contato, mas é preciso também deixar esse olho descansar. Então, o que a gente precisa levar em consideração? Para tudo, Dani, eu sempre aconselho pausas. Tá. Para tudo. Então, por exemplo, você usa lente de contato, mas eu sei também que você tem momento de pausas que você usa os seus óculos. Aos finais de semana, vamos Parabéns. dizer assim? Mas é importante isso. Vamos supor que um usuário de lente de contato venha... sai para trabalhar logo pela manhã, 7, 8 horas da manhã, e ele já vai de lente de contato. O que é importante? Chegar no final do dia, perto das 18 horas, tira a lente de contato, use seus óculos, porque você vai dar uma pausa para a córnea. A córnea precisa respirar. Se eu trouxer aqui uma lâmpada com uma lente com bastante potência e eu olhar o olho do usuário de lente de contato no final do dia, as veinhas da esclera, da parte branca, já adentrando a córnea. Pouco se vê isso aí. Então, o que a gente percebe isso? Falta de oxigenação na córnea. E na córnea, não pode ficar entrando veinha com sangue. Por quê? Ela está pedindo ajuda. Ela está pedindo help para os irmãos, para os amigos. A esclera está do lado. Então, nesse caso, pausas. Tenha lente de contato, tenha óculos. Muito importante essa dica, Dan. Tá bem? Tudo anotando. Outra dica muito pontual. Então, por exemplo, hoje quase todo mundo faz uso de telas, não é verdade? Será que as telas, de fato, têm luz azul, Dani? Essa questão é bastante polêmica, não é? E aí, será que tem? Eu vou tentar fechar aqui na câmera. Vou pedir só para você se posicionar, mostrando aqui para a câmera. Aqui eu não sei se aparece. Isso, eu vou acho fazer que não assim, está dando muita leitura. Bem sutil, tá vendo, É bem sutil. Ó, Ali, aqui, agora né? temos. Aqui. Isso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a sua gentileza, Dani. Essa lente aqui, ó, você vai entrar com ela aqui entre o papel e a caneta. Vou tentar, gente. Quer ver? Isso, vamos tentar aqui, porque aqui tem bastante luz, né? Ó. Aqui. Isso, agora entra com a lente, vê se cabe. Aqui. Ó, eu bloqueei. Ó que legal. Tá. Tira de novo. Tira, ó, tá lá. Olha, que Vai bacana. lá. Ó, que legal. Né? Então, é uma lente que bloqueia a luz azul, é uma lente transparente. E que luz azul é essa? O que ela faz com os nossos olhos? Por que a gente tem tanto receio dela e que tem surgido cada vez mais acessórios, né, com essa proteção? Importante falar sobre isso. O Sol emite várias cores de luz e que em sua totalidade, em velocidade, no vácuo, é a luz branca. É o que a gente está vendo aqui, tá bem? Só que nós estamos em luz artificial e a luz do Sol é a luz natural. A onda de luz azul, ela é a mais curta e ela é nociva, tal como o ultravioleta, que está do lado. Então, a gente nasce já ouvindo a respeito do ultravioleta, que acomete nossos olhos, acomete a nossa pele. Então, por exemplo, uma pessoa que tem câncer de pele, ela precisa tomar um cuidado extremo com o sol, tá? Então, voltando aos olhos. Os olhos, ele é acometido pelo raio ultravioleta? Sim. Como é que eu posso proteger os olhos do raio ultravioleta? Óculos de sol. A gente fala de óculos de sol, são lentes que protegem, tá? E quando... se a gente compreender que a luz azul do sol é uma luz natural e que ela é responsável pela vigília, pelo sono, e a natureza é perfeita, então aí tudo bem. Mas hoje nós estamos expostos a um excesso de luz azul artificial, que está no nosso smartphone, no tablet, aqui nessas lâmpadas, no nosso televisor, no farol de xenon. Então tem tanta a luz fria, tem tanta luz azul nesses componentes, que exatamente essa luz é o que é o perigo, ela é nociva. Então ela acomete o nosso cristalino, podendo gerar uma catarata precoce, cumulativamente dizendo, a gente fica exposto. Pode acometer a mácula, que é na retina, onde a gente fala da degeneração de mácula. Sim. Ok, nós temos aqui, ó. Aqui está explicando aqui assim, né? A radiação UV pode causar catarata, degeneração macular. Então, a importância
de usarmos auxílios ópticos com o filtro de luz azul e o antirreflexo é importantíssimo. Perfeito. E olha que legal essa colocação, Dani. Então quer dizer que, vamos supor, eu não tenho grau, de maneira nenhuma, mas eu estou exposto. O tempo todo. Como você disse, deu diversos exemplos. Seria bom, então, a prevenção e eu usar um óculos sem grau com o filtro azul? Olha só que interessante, gente. Isso Mas é proteção. A gente não pensa assim, certo? Exatamente. É proteção. Exatamente. Alimentação é outro item importantíssimo. A alimentação, isso para todos, tá? Desde a infância até agora. Então, por exemplo, verduras com folha mais escuras. A tal da cenoura, é mito ou é verdade? Não, sim. Tá. Verdade. Os então, nós cuidados com a precisamos de alimentação vitamina passam, A, inclusive... E, C, zinco e muitas outras. Então, assim, é necessário porque nós temos na mácula a luteína e a zeaxantina, que é proteção da mácula natural. Mas as frutas de cor alaranjada, avermelhada, ela também auxilia nesse sentido. Ou suplementação, né? Olha que bacana e que importante, gente. Sim. Programa recheadíssimo de dicas e eu queria pedir uma dica para você Sim. com relação àquela técnica, aquele método 20-20-20, que tem tudo a ver aqui com o nosso bate-papo sobre essa era que a gente tem vivido aí do excesso de telas, né? O quanto as telas têm prejudicado, mas que a gente pode e deve investir ali em uma organização do nosso dia a dia a fim de prevenir. Muito bem. Para eu falar da técnica 20-20-20, eu quero fazer um complemento antes. Por favor. Existe um estudo de uma cientista chinesa que ela detectou e ela chama dessa forma: 996. Tá. Que os jovens ou os indivíduos que usam muito tela hoje, durante 9 horas, eles, por 6 dias, eles usam tela. Tá? Então, é um período muito grande. Tá? E aí entra a dica da técnica 20-20, que, de novo, a técnica 20-20-20, ela é uma pausa. Né? Então, você que é usuário de tela ou para as crianças, os pais, alerta para as crianças. É uma técnica que funciona bem. Então, a cada 20 minutos de uso de tela, de estudo, televisão, olhar por 20 segundos a 20 pés. 20 pés são aproximadamente 5,80 metros, 6 metros. Olha que bacana que é para propor aquele descanso, Exato. gente. Dica anotada, vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Olha lá, na era das telas, então, além dessa dica que o Arthur trouxe para a gente te perguntou, os óculos ainda deveriam servir só para enxergar? A alternativa mais votada, deveriam ter inteligência artificial e funcionar ali como um verdadeiro assistente pessoal. E a gente tem isso já, não é verdade? Que está começando a surgir ali no mercado, obviamente não está acessível a grande parte da população, mas já mostra, é claro, um caminho. Sim. A gente tem imagens, inclusive, para mostrar e o Arthur vai explicar para a gente como é que funciona aí esse novo óculos que parece ter vindo do futuro, mas ele já faz parte do nosso presente. Muito bom, Dani. É verdade, né? Aqui eu tenho uma amiga que fez esse vídeo para mim. Ela é muito didática. Então, o que ela está fazendo ali? Ó? Ela está com um óculos, que é um óculos inteligente, Dani. Ela está narrando para a gente ali, por intermédio dos óculos. Ela usa, você pode perceber que ela tem uma pulseira mais larga então, ele no grava, braço. Capta áudio. Ele capta áudio, você escuta música. Esse que está no rosto dela já é um modelo display. Tá. Onde, quando você coloca os óculos inteligentes e por intermédio dessa pulseira pleural, ele conectado ao seu smartphone, ele é um óculos inteligente, de inteligência artificial, ele tira foto, ele faz filmagens, ele lê um livro para você, ele te dá informação do que você pedir para ele. E ele também corrige o seu problema Aí de você refração? pode. Isso. Então, assim, eu gosto de chamar esse óculos assim, na verdade, em inglês, ele é o Gadgets. Por que Gadgets? Todo auxílio eletrônico chama-se Gadgets, tá bem? Então, eu digo que é um auxílio eletrônico em formato de óculos. Tá. Né? Nós temos o nosso smartphone, que é um mini computador. Esse é um auxílio óptico em formato de óculos. E que esse vídeo que nós vimos
Já tem a modalidade com a pulseira pleural, onde você faz um movimento com a sua mão e você vê como se fosse o seu smartphone na tela, nas lentes do óculos. Ele gera ali, gente, Sim. e você consegue interagir com a própria mão. Olha só que maravilha! Quanto conhecimento que a gente está tendo aqui nessa manhã. Arthur Godoy, gostaria de te agradecer demais por esse bate-papo. Passa muito rápido, sim, não passa? É verdade. Gostaria, claro, de deixar os contatos do Arthur Godoy, que é consultor óptico, optometrista, contatólogo e lunetier, à sua disposição o Instagram. Óticas Deville Oficial, o Instagram dele, pessoal, Arthur Godoy Lunetier. E o WhatsApp também, DDD 11 947398127. Mais uma vez, obrigada, Obrigado, Arthur. Dani, pela oportunidade. Parabéns. Muito, muito te agradeço sempre aqui, gente. Para você, eu desejo, é claro, um excelente início de tarde e, claro, um excelente final de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, colocando a nossa saúde mental no foco. Até mais, gente. Obrigada por todas as interações.